Cupincha, sou joia? Eu sou o Rusmé do Curanautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um estranho relato que eu achei na Web Japan junto de uma famigerada lenda urbana japonesa que fala sobre um sinal de trânsito supostamente maldito. Segue a adaptação. Cupinchas, o autor desse relato conta que quando ele era criança, ele gostava de fazer brincadeiras de esconde-esconde com seus amiguinhos. Certa feita, ele convidou os coleguinhas e foram fazer a brincadeira perto de algumas casas tradicionais antigas. As crianças brincaram de esconde-esconde a tarde toda. Finalizaram a brincadeira e foram embora. Só que quando o autor da brincadeira chegou em casa, o telefone tocou. Era a mãe de um dos seus amiguinhos. Nervosa, a mulher no telefone perguntou onde é que estava o filho dela, já que ele não havia voltado para casa ainda. Ele respondeu que havia acompanhado todos os amiguinhos até as suas casas. Bom, mas ao que parecia, um deles havia se perdido durante a brincadeira. Assim que 3 famílias se juntaram para procurar a criança, e com muita busca, finalmente acharam um moleque, que se chamava Masato. O guri havia se escondido em uma ruazinha, uma ruela estreita, curta e bem apertada, onde dava para passar uma só pessoa de cada vez, e cheia de arbustos de ponta a ponta. Tudo indicava que o menino acreditava que ainda estavam brincando de esconde-esconde. Os pais, nervosos, praticamente arrastaram o guri de volta para casa. No dia seguinte, Masato foi para a escola normalmente. Só que quando o autor da história perguntou a ele o que havia acontecido, ele disse que não lembrava de nada. E o caso ficou assim, suspenso. Meio que com medo, meio que com receio, ninguém mais perguntou nada. Os anos se passaram, e quando o autor do relato estava no 2º ano do ginasial, ou seja, já adolescente, ele disse ter assistido a um programa de TV, no verão, cujo tema era sobre mistérios e fantasmas. Em um dado momento, o programa mencionou sobre um sinal de trânsito considerado maldito, mas conforme um certo contexto, uma certa condição especial. O referido sinal de trânsito de fato existe, Cupinchas. É o sinal de alerta. Se trata de um triângulo amarelo com um ponto de exclamação no meio. Esse daí. O contexto é que, conforme reza uma lenda urbana japonesa, se esse sinal de trânsito se encontra em um lugar ermo, um lugar pouco visitado ou um lugar abandonado, e se logo abaixo desse triângulo amarelo não houver uma plaquinha, uma outra plaquinha sinalizando os detalhes, esse sinal seria, na verdade, um alerta de que aquele local é assombrado. Foi nesse momento que o autor se lembrou do caso de Masato, o guri que anos antes ficou perdido naquela ruazinha, já que ele lembrou que haviam 2 desses sinais de alerta, um em cada ponta daquela estradinha, só que virados para dentro. Ele contou para os amigos e todos eles decidiram ir juntos até aquela ruela, para conferir se o local era mesmo assombrado. Assim que eles foram até aquela rua, mas não acharam nada de estranho. As placas estavam lá de fato, mas não havia nada que sugerisse que o local seria assombrado. No dia seguinte, na escola, o autor do relato ficou sabendo que a sua amiga, chamada Mami, havia se machucado. Na hora da saída, ele foi correndo até a casa dela, onde a mãe da garota explicou que ela havia saltado do 2º andar da casa e, por sorte, só tinha quebrado a perna. Ele perguntou por que ela havia feito aquilo, e ela respondeu que não lembrava de nada. O autor ficou muito preocupado e sentiu que aquelas placas de sinalização poderiam estar ligadas aos incidentes, já que essa menina também participou da visita àquela estradinha no outro dia. Assim que ele foi até um posto policial para perguntar aos policiais sobre aquelas placas naquele local. No que eles responderam que eram para alertar os motoristas que passam pelas ruas maiores para sinalizar o perigo de alguém saltar da ruazinha na frente dos carros. O autor do relato conta que sentiu que os policiais estavam mentindo,
já que essas placas não estavam viradas para a rua, onde passam os carros, mas sim viradas para dentro dessa rua estreita, sinalizando para as pessoas que passam pelo estreito caminho. Assim que ele decidiu investigar mais uma vez, e em um dia de sol, exatamente à 1 da tarde, ele pegou a bicicleta e foi até lá. Só que o estranho é que, por mais que ele procurasse, ele não achava mais o lugar. Ele ficou procurando por horas, lembrando que poucos dias antes ele havia estado naquele lugar com seus amigos. Intrigado, ele decidiu ir embora. Foi quando ele achou novamente a estradinha e os sinais de alerta. Ele contou que só entrou na rua, ficou com medo e decidiu ir embora. E foi pedalando o mais rápido que pôde para casa. Só que lá chegando, o pai dele apareceu aos gritos, dando uma baita bronca nele, perguntando se ele sabia que horas eram. Totalmente surpreso e sem entender muito bem o motivo da ralhada, ele disse que havia saído daquela rua estreita por volta das 19h30, 7h30 da noite. Só que a bronca não era sem razão, Cupinchas, já que aquela hora que ele chegou em casa era passado da meia-noite. O autor do relato teria ficado mais de 4 horas naquela rua, mas não se lembrava de absolutamente nada do que havia acontecido enquanto ele estava lá. Lapso de memória? De alguma forma, algum tipo de, sei lá, auto-hipnotismo? Eu não sei. O autor finalizou dizendo que nunca mais passou nem perto desse lugar. Ele se casou e mudou de cidade. E às vezes ele disse que lembra daquela rua estreita com os sinais malditos. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços. Cupinchas, não dá para fazer esses vídeos de relatos japoneses sem ao menos fazer uma pequena menção a um que outro detalhe que aparece ali. E, Cupinchas, não tem relação com esse relato em si, nem nada. Mas eu vi que não podia deixar de compartilhar com vocês, nem que fosse um pouquinho, sobre as casas tradicionais antigas mencionadas nesse relato. Essas casas são chamadas de minka. São todas feitas de madeira com um telhado de palha. O curioso dessas casas tradicionais antigas é que, além de serem patrimônio cultural do Japão, elas são a prova de terremoto. Só que o sistema é bem interessante. Deixa eu pegar meu leque aqui. O leque. Os alicerces dessas casas não são cravados no chão. Os pilares de madeira que sustentam a casa ficam em cima de pedras mais ou menos lisas. Conforme a terra treme, no caso de terremoto, as pedras se mexem e apenas raspam sob o pilar de madeira, não afetando a casa em quase nada. Essas casas antigas eram construídas em um pouco distante do chão, mais ou menos um espaço de meio metro, pouco mais de meio metro. E ali embaixo geralmente armazenavam saquê, comidas e às vezes armas. No passado distante, os japoneses acreditavam que caso encontrassem serpentes, cobras, debaixo da casa, era sinal de fartura e prosperidade. Isso se deve a que as cobras seriam capazes de prever os terremotos, e se passassem a morar debaixo daquela casa, era sinal de que aquela casa suportaria um desastre desses. Logo, isso geraria fortuna para aquela casa, já que seria uma das poucas ou a única que teria sobrevivido ao terremoto. O fato, Cupinchas, é que hoje em dia essas casas antigas são um tanto quanto raras no Japão. Cupinchas, em muitos lugares no Japão, o que mais tem são ruelas, becos, ruas estreitas, onde só passa um carro de cada vez. Alguns desses becos são tão estreitos que só passa gente a pé ou de bicicleta. Isso se deve ao passado do país. Muito antigamente, a maioria das pessoas viajava ou se deslocava quase sempre a pé, no máximo a cavalo ou com rickshaw, carrocinhas puxadas por pessoas, padiolas, quase todos esses veículos estreitos. As cidades foram surgindo, evoluindo e se modernizando em cima daquela paisagem antiga, o que, claro, se reflete hoje em dia em ruelas estreitas.
Lembrando que o Copinchas não é todo lugar não, viu? Existem cidades japonesas planejadas com avenidas e ruas bem amplas. Kyoto, Tsukuba. Cupinchas, essas plaquinhas amarelas triangulares com ponto de exclamação no meio são um sinal universal de trânsito e são bem comuns em todo lugar do mundo. Só que quase sempre no Japão, esse sinal vem acompanhado de uma segunda plaquinha, logo abaixo dela, com um pequeno texto que indica detalhes como beco sem sair da frente, deslizamentos de terra, lombada, túnel e por aí vai. Só que em ocasiões, essa segunda plaquinha cai com o tempo. Cai com o vento, com chuva, enferruja, desmancha e cai. E sabe-se lá como foi que surgiu essa lenda urbana de que quando essa placa de exclamação em um lugar ermo, um lugar afastado, não contém a segunda plaquinha, seria uma indicação de que naquele local apareceriam fantasmas. Casualmente, Copinchas, eu achei um vídeo de investigadores no Japão, esse daí, que afirmam que na província de Aichi existe uma placa de alerta sinalizando à primeira vista nada. Só que segundo eles teriam investigado, essa placa teria sido instalada nesse local porque no passado uma jovem teria sido assassinada por um maníaco. Essa plaquinha de alerta então estaria ali para sinalizar esse tipo de perigo. Só que isso eu já não sei, Copinchas. Eu fico bem desconfiado dessa afirmação. Bom, Copinchas, ainda que seja uma lenda urbana sem fundamento, de origem obscura, eu quero mais é que essas plaquinhas enferrujadas japonesas vão tudo para a luz. Sai para a luz. E é isso, Copinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.